Fala pessoal, mais um vídeo no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Hora de falar com vocês sobre essa notícia que saiu na manhã de hoje, notícia da ESPN, Marçal de volta ao Botafogo. E eu vou provar pra vocês hoje que a volta do Marçal não é uma falha de planejamento do Botafogo, diferente do que muita gente vai querer vender pra você. Então fica de olho, porque muita gente vai querer vender a ideia de que o Marçal voltar é erro de planejamento e o Botafogo tá errado porque o Textor tá fazendo errado. O Textor tá fazendo muita coisa errada, mas você não pode cair no papinho da imprensa que quer colocar você contra o empresário norte-americano, dono do futebol do Botafogo. Antes disso, deixa o like, comenta, compartilha, faz com que novas pessoas cheguem aqui no canal, porque eu estou explicando a situação do Marçal. Então, para quem de repente não entende a situação do Marçal, não está entendendo e tá nesse grupinho do Botafogo não tem planejamento, pede para ele dar uma passada nesse vídeo aqui, que ele vai entender um pouquinho mais sobre essa situação do Marçal. Roda a vinheta, bora pro vídeo. Então, pessoal, a ESPN confirmou a volta do Marçal ao Botafogo. Simplesmente a volta dos que não foram, ou melhor, a volta dos que tentaram ir, mas não conseguiram e voltaram. Quando o Marçal sai do Botafogo, e eu acho que é muito importante eu falar isso com vocês, porque a nossa memória é muito seletiva, eu me coloco nisso também, tá? A nossa memória é muito seletiva, a gente pega aquilo que mais marcou. E o que mais marcou na novela Marçal e Botafogo? A saída do Marçal ao fim da temporada, depois do Botafogo não ter exercido o seu poder de compra, o seu poder de renovação com o Marçal. E esse poder de não renovação do Botafogo com o Marçal tem a ver com o alto salário. O Botafogo não entendia ser correto, tá, aumentar o salário, porque esse salário seria aumentado exponencialmente para 2025, e o Botafogo aumentaria o salário de um jogador reserva. Sendo que a gente, naquela época, antes do Marçal confirmar sua saída, a gente já tinha Alex Telles, Cuiabano e o próprio Marçal. O Marçal acabou sendo meio que desconsiderado na lateral esquerda e passou a ser zagueiro, tanto que na final da Libertadores ele joga como zagueiro do lado do Adrielson, tá? Então a gente tinha 3 laterais esquerdos, 2 para a posição e 1 eventualmente para a posição, mas prioritariamente sendo utilizado como zagueiro. E muitos canais especialistas do Botafogo sempre falavam que não, eu defendo o Marçal jogando na zaga se algum jogador não puder jogar, tá? Então, quando o Botafogo não renova com o Marçal, ele não renova com o Marçal simplesmente porque o Marçal pedia muito alto. E o Botafogo, na mesma movimentação do Tiquinho, não aceitaria pagar um dinheiro tão alto para um jogador que estava no banco. Marçal, então, decide, assim como todos os outros jogadores, Marçal decide sair. Quando Marçal decide sair, ele dá o aviso claro ao time do Botafogo e ao torcedor do Botafogo. Marçal quer receber o salário que ele acha devido, então por isso ele vai procurar outros times, porque com certeza, depois da temporada de 2024, depois de todo o histórico do Marçal com a camisa do Botafogo, muita gente que não conhecia o Marçal quando ele chega ao Botafogo iria procurá-lo no mercado. Essa procura não aconteceu. Essa falta de procura é o que atrapalha o Marçal. Porque se o Botafogo está atrasado na sua busca pelo técnico, o Marçal também está atrasado na sua preparação. Claro que ele está se preparando, claro que ele está mantendo a forma dele na academia, com personal trainer, não importa, né? Mas atrapalha, porque é melhor você estar junto com o elenco. O Marçal não estava com elenco nenhum. Nenhum clube procurou o Marçal por conta dos altos valores, tá? Chegando ao ponto da volta do Marçal. O Marçal volta numa movimentação muito clara do Botafogo. Botafogo pagaria um valor altíssimo
numa renovação, ele deixa de pagar esse valor e basicamente paga um valor mais baixo, porque o Marçal automaticamente se desvalorizou. O Marçal não está no mercado. Então há uma desvalorização do Marçal. O Botafogo acaba se dando muito bem. Por que acaba se dando muito bem? Porque o Botafogo nunca quis se desfazer do Marçal. O Botafogo chegou a conversar com o Marçal para a manutenção do salário, quem sabe até uma diminuição, mas o Marçal em nenhum momento aceitou. Agora, o Marçal, devido a todo o cenário dele no mercado, ele aceita diminuir. Quem se deu bem foi o Botafogo. O planejamento do Botafogo para 2025 já contava com o Marçal, mas o Marçal, no seu planejamento, queria receber um salário que não lhe era condizente. Hoje o Marçal ele volta para o Botafogo com o mesmo tamanho com o qual ele saiu. Essa é a minha opinião, tá? Mas ele volta sabendo que hoje ele recebe um salário condizente com quem será reserva na lateral esquerda e eventualmente usado como zagueiro no time do Botafogo. Para mim, a volta do Marçal é uma grande notícia nesse dia 26 de fevereiro. É uma grande notícia porque a gente pode falar qualquer coisa do Marçal, menos que ele não é um grande líder. E no momento que o Botafogo está passando agora, em que a gente precisa se reagrupar, se reunir, tanto time, torcida, diretoria, jogadores, tá? Nesse momento em que a gente precisa se unir, a gente tem um líder em campo. A gente já tem o Marlon Freitas, ele é um líder desse elenco, mas a gente ainda ganha mais um, o Marçal. O Marçal talvez seja a liderança nos bastidores, talvez seja a liderança mais sentida. Ter o Marçal no banco de reservas, ter o Marçal nos ambientes de jogos, é a certeza de que você tem ali um cara que não vai te abandonar. O Marçal tem esse perfil. O Marçal não abandona os seus companheiros, tá? Então, para mim, eu acho que é uma boa volta. Tomara que ele volte tão bem quanto ele saiu. Tomara que ele volte motivado. Mas o principal ponto dessa volta do Marçal não é uma falha de planejamento do Botafogo. Falha de planejamento seria se o Botafogo simplesmente quisesse a saída do jogador. O Botafogo, repito, nunca quis a saída do Marçal. Pelo contrário, o Botafogo sempre quis a manutenção do jogador. E agora, mesmo que tardiamente, o Botafogo consegue concretizar a manutenção do Marçal. Seja bem-vindo de volta, nosso camisa 21. Engraçado que eu tinha até comentado com amigos em grupos de Botafogo. Eu tinha comentado com amigos. Ontem foram apresentados o Nathan Fernandes e o Jair Cunha, o Jair, ex-zagueiro do Santos, agora no Botafogo. E eu tinha comentado com eles. Nathan Fernandes com a 21, ex-Marçal, e Jair com a 32, ex-Jacob Montes. A 21 não é mais ex-Marçal. Possivelmente o Nathan Fernandes vai ter que procurar outra numeração e o Marçal deve recuperar a camisa 21, que um dia foi dele, ficou vaga e agora será dele de novo. Será que realmente vai ser dele? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas a notícia principal do dia é que Marçal está de volta ao Botafogo. Espero que a próxima notícia principal do dia seja o novo técnico do Botafogo. Mas a principal notícia por hora, é a do Marçal de volta ao Botafogo. Espero que eu tenha explicado bem para vocês e deixado bem claro qual foi a situação. Qualquer um que venha dizer que o Botafogo não tem planejamento por conta disso, explica diretamente como funcionou. Tá aqui o vídeo para você até usar como exemplo para esse seu amigo, tá bom? Deixa o like, comenta, compartilha. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês, valeu, fui!